dia, doutor. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo ao Tal de Podcast. Bom dia. Tá me ouvindo? Legal? Estou sim. Tá conseguindo ouvir, né? Sim. Tá. Bom dia, né? Estamos aqui. Beleza. Aceita o seu convite aí, Eric. É um prazer falar sobre futebol, né? Um esporte que é é o que a gente mais ama aqui no Brasil, né? Assim, é uma coisa que a gente está sempre ligado. Desde criança a gente já nasce essa questão do futebol, né? Já nasce na gente, né? Gostando. Aqueles de infância com os amigos, jogando travinha. Depois a gente, às vezes, acho que todo mundo, não sei se é o seu caso, todo mundo já tentou até, quem sabe, se profissionalizar no futebol, né? Às vezes aí o cara vê que não dá certo, que não é a pegada dele, mas ele continua ligado no futebol de alguma forma, né? No meu caso, estou sempre acompanhando o jornalismo, né? Fazendo a cobertura aí dos campeonatos aí. Mas estamos aqui à disposição. É isso aí. Gostaria de agradecer imensamente aí por ter aceitado o nosso convite aí, sair da correria. E é isso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir bater um papo com a gente, vir compartilhar também um pouco da sua história, sua trajetória e um pouco da sua experiência também esportiva, né? Gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Quem é o Carlos Emanuel? Beleza, cara. Eu moro em Fortaleza, né? Cidade praiana aqui do litoral do Nordeste, né? E nasci aqui em Fortaleza também. Eu estou com 42 anos, me formei em jornalismo em 2015 e desde criança essa paixão pelo futebol, né? Desde eu me lembro 1990, meu pai me levou para o estádio. Acho que eu vou partir um jogo do Ferroviário e Tiradentes, né? Então eu vi aquele estádio do Castelão, e aquele público, aquela vibração, e eu comecei ali a ficar apaixonado pelo futebol. Depois meu pai me levou Ferroviário e Ceará, que é um clássico aqui cearense, clássico da paz, né? Meu pai queria que eu fosse Ferroviário. E o Ceará, me apaixonei pelo time do Ceará, né? Uma paixão, assim, grande, né? E na minha infância, como eu falei, no bairro onde eu morava, eu sempre batia um caixinha com meus amigos. A gente tinha os times do nosso bairro, né? A gente jogava travinha, depois a gente formou time de futsal, chegou a jogar campo também, fiz teste ali tanto no Ceará, como no Ferroviário, como no Fortaleza. Mas o destino quis que eu não fosse jogador de futebol, né? Porque é uma vida muito difícil, né? As pessoas pensam que é fácil futebol, além de passar tempos e tempos em concentração, longe da família. Você tem que ter a sorte também de ter um bom empresário, tem que ter a sorte também de como é que se diz, de encontrar um time que lhe dê oportunidade, né? Não basta ter talento, né? Talento o brasileiro tem de sobra no futebol, né? O brasileiro no futebol tem de sobra, são muitos craques, mas nem todo consegue, porque o jogador ele precisa ter uma cabeça boa, né? Tem que ter uma cabeça no lugar para poder ele seguir a carreira de jogador. E eu sou formado em jornalismo, mas também eu sou escritor, né? Eu escrevo poesias, escrevo crônicas, escrevo contos, né? Eu tenho dois livros, eu tenho algumas coisas publicadas, mas não impresso, no online, né? Eu escrevo no Recanto das Letras, que é um site que tem de escritores, e aqui acolá eu estou escrevendo algum texto, alguma coisa ligada, eu estou sentindo do dia a dia, né? Principalmente, ultimamente, no futebol. Pois é, eu vi que você é também escritor, mas é também algo relacionado ao esporte ou não? Rapaz, é porque antigamente, antigamente tinha não sei se você se lembra dos blogs, né? Tinha o Blogspot, que você podia criar um blog e escrever, né? E eu criei um blog, e nesse blog eu escrevia de tudo, né? Escrevia de política, futebol, religião. Eu escrevia tudo que eu gostava, eu escrevia nesse, né? E aí eu fui juntando vários textos que eu reuni desse blog e criei um livro, né? Um livro digital, né? Mais de 500 páginas, com muitos textos, falando sobre vários assuntos.
E também já escrevi também um romance, né? Eu tenho escrito um romance, dois romances, na verdade, né? Caminhos Marginais e Entre Partidos de uma Nação, né? O nome do livro. É um livro que tem, é um romance, mas também que tem um segundo na sua história de fundo, a política, né? Foi no momento que o Brasil mais se polarizou na política. Eu escrevi esses dois livros e está lá na Amazon, né? Eu coloquei na Amazon para quem quiser acessar. Eu sempre gostei muito de escrever, né, cara? Tudo que eu vejo assim, eu tô às vezes parado em algum local e eu começo a pensar e eu já estou com um bloco de notas na mão e começo a escrever ali. O escritor ele tem essa coisa de sentir o que está ao seu redor às vezes. Sentir às vezes a alegria, mas também a tristeza, né? Porque o escritor ele fala do que está sentindo, então tudo afeta a gente de alguma forma, né? Quando você tem essa inspiração de escrever, tudo lhe afeta. Às vezes alguma coisa na família, né? Alguma coisa que aconteceu no relacionamento amoroso, que você acabou não dando certo. Então tudo é mote para você escrever, né? Então eu acho que estou muito ligado a isso. Agora o futebol, eu escrevo muito sobre futebol também lá no nosso Bola no Rádio. Não sei se você já viu nosso Instagram, Bola no Rádio. Já sim. Que eu escrevo lá. Já tive. Eu escrevo lá toda terça, escrevo a coluna, Caneta em Campo, falando sobre futebol, mas não só futebol. Tento relacionar, às vezes, música com futebol, às vezes às vezes BBB com futebol, às vezes tento relacionar algumas coisas com futebol. Acho que tudo tá ligado ao futebol, né? As coisas da atualidade, né? Atualizando também, né? É isso? Oi? Sempre atualizando ali as coisas da atualidade com o futebol, né? Por exemplo, agora está tendo essa guerra da Rússia com a Ucrânia, essa guerra começou praticamente na sexta-feira, né, a invasão da Rússia na Ucrânia. Não tive tempo, a coluna que eu faço é na quinta, então foi na sexta praticamente essa invasão. Não tive tempo de escrever sobre isso, porque tem relação com futebol, na verdade, por quê? Por exemplo, você lá tem jogadores brasileiros que moram na Ucrânia, né? Inclusive naquelas regiões de Donbas, que é uma região muito que tem muito conflitos lá, né? Em Donetsk e Lugansk, regiões ali da Ucrânia que está tendo muito conflito na região leste, no leste, que é mais próximo da Rússia, né? E tem muito jogador brasileiro que joga lá nessa região, né? Então, o futebol tem a ver o quê? Porque o futebol faz parte da vida. Se um país está sendo invadido numa guerra, o futebol vai ser afetado, vai ser paralisado, né? E como hoje de manhã eu estava vendo aqui, antes de a gente começar esse bate-papo, que a FIFA já começou a punir a Rússia em algumas competições, né? Por exemplo, a Europa League, o Spartak Moscou foi excluído da Europa League por causa dessa invasão da Rússia. A Rússia não vai poder tocar o hino da seleção russa antes dos jogos, que a seleção russa jogar. E ela só vai poder jogar em campo neutro, não vai poder jogar no seu país ainda, até que o conflito acabe, né? Então é uma coisa que as pessoas podem ver que uma guerra dessa não tem nada a ver com futebol, mas tem a ver porque quando um país está em guerra, vai ser punido. A própria FIA, Federação Internacional de Automobilismo, puniu, tirando o Grande Prêmio de Moscou de São Petersburgo, né? Tirou de lá da Rússia e não vai ter esse ano na Fórmula 1, até que se resolva esse conflito aí. Vai ter uma reunião hoje, né, entre os dois países para ver se esse conflito acaba, né? Porque quem paga é a população, independente de quem está certo ou errado. É verdade. E assim, nós temos aí, né, na Rússia, é até delicado a gente falar do momento, o que acontece e o que não acontece, porque a gente pode estar falando de uma coisa que a gente não tem informação concreta, né? O porquê deu-se início, a gente entende o porquê, mas a certeza realmente do que passa na cabeça dos líderes para permanecer com esse confronto, com essa guerra, é até delicado para a gente que mexe com a comunicação falar. E o que a gente pode falar o que a gente pode falar de início é sobre os jogadores, né, que são muitos jogadores brasileiros que atuam lá no futebol ucraniano, né? Eu acho que fora do Brasil, onde tem mais jogadores em um país brasileiro, acho que na Ucrânia.
né? Então, assim, a gente fica meio preocupado pela situação também até econômica, porque afeta, e também pela questão dos nossos compatriotas que estão lá, né? É verdade, são cerca de 30 jogadores, né, que estão lá, né, nessa situação, né, sofrendo lá, né? Alguns tentaram atravessar a fronteira da Ucrânia a pé, estava tendo um caso de um jogador aí que eu vi, tentou atravessar a fronteira da Ucrânia, porque quem lá está numa idade de 18, acho que é 18 a 80 anos, não pode sair do país, né? Tem que se vir, e quem tem que se cidadania ucraniana, né? No caso aí. Agora, essa questão aí da guerra, você vê que tem o Ceará, por exemplo, aqui, o futebol cearense, tem um jogador que estava lá até novembro, né? Que é o Dentinho, né? Que jogou no Corinthians, estava no Shakhtar Donetsk e provavelmente, ainda não fechou oficialmente, mas vai fechar com o Ceará, né? E ele está vindo de lá dessa região para cá, para o Ceará. Então ele sabe muito bem o que está passando. Ele e a esposa dele, né? Que é bem conhecida, uma digital influencer, né? E estão vindo para cá, para o Brasil, depois de 10 anos e tiveram essa região. Essa região sempre teve conflito, não é o primeiro conflito. Teve lá em 2014, ali o Euromaidan, né, que é uma revolução, uma manifestação da população, que foi às ruas contra o presidente da época, que prometeu entrar na União Europeia e desistiu de última hora. A população foi para as ruas. É todo um contexto, como você falou, né? A gente falar de uma coisa, a gente tinha que pegar um programa todo para falar sobre Rússia e Ucrânia, que é um tema muito complexo, né? Não é fácil, né? São duas potências, só para resumir, são duas potências de um lado a Rússia e do lado os Estados Unidos. Os dois querendo comandar a Ucrânia, e a população que fica ali no meio sofrendo, porque é uma guerra é uma briga de gigantes, né? E quem paga é a população. É verdade. Eu queria falar com você também, Carlos, conhecer um pouco aí mais sobre o Campeonato Cearense. Como é que funciona o Campeonato Cearense aí? Eu já tive várias oportunidades em estar em Fortaleza, em assistir jogos aí também. Eu saio daqui de Brasília e vou sempre que tenho oportunidade assistir os jogos aí contra os principais clubes, né? Que é Fortaleza e Ceará. E eu gostaria de saber, assim, qual é a visibilidade que a TV local dá ao campeonato estadual. Aqui tinha, antigamente, quem transmitia o Campeonato Cearense era a TV Verdes Mares, que é a filiada da Globo, né? Mas ela não renovou o contrato e hoje está na mão da TV Jangadeiro, que é o SBT daqui de Fortaleza, né? Que é ligada ao SBT. Eu acho que nos últimos anos os campeonatos estaduais estão perdendo muito prestígio, né? Eu acho que tá difícil, porque os times vão crescendo, como o Ceará e Fortaleza, como você falou, e a importância dos estaduais vai ficando menor, né? Porque são muitas competições no ano. Eu acho que todo jogador que vem da Europa para cá, ele sente muito o futebol brasileiro, porque são muitas competições. Então, são muitos jogos, né, cara? Ó, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, muitos jogos. O Campeonato Cearense, o Ceará e a Fortaleza, eles só entram nas quartas de finais, eles não entram na primeira fase, né? A primeira fase aqui são 8 equipes, né? E dessas 8, elas se enfrentam entre si em ida e volta. São 14 jogos, aí elas se enfrentam entre si, ida e volta, e passam os 4 primeiros para a segunda fase. Só que o primeiro e o segundo ele passa direto para a semifinal, que no caso foi Ferroviária e Caucaia. E o terceiro e o quarto enfrentam o Ceará e Fortaleza, que foi o Pacajus e o Iguatu, né? O Fortaleza, no primeiro jogo contra o Pacajus, Fortaleza ganhou de 1-0 e vai ter o jogo de volta, que é agora no meio de semana, valendo vaga para semifinais. Já o Ceará enfrentou o Iguatu, venceu a primeira de 2-1 na Arena Castelão, e a segunda, não sei se você já lá no Morenão, no interior do estado, o Iguatu conquistou um feito histórico, né? Eliminou o Ceará. Venceu o Ceará no tempo normal de 1-0 e nas penalidades o Iguatu conseguiu eliminar o Ceará. Foi uma coisa assim inimaginável. É como se fosse tipo o
o Ceará eliminar, não sei, o Flamengo, né, na semifinal da Copa do Brasil. É como se fosse desse mesma proporção. E o Iguatu eliminou o Ceará. Então, foi demitido todo o corpo diretivo do Ceará, do departamento de futebol. O Jorge Macedo, o auxiliar técnico Daniel Azambuja e o preparador físico do Ceará. Ficou o técnico Thiago Nunes, não foi demitido, porque nesse momento a diretoria do Ceará, Robson de Castro, ele não viu como culpa do treinador, ele viu como culpa do departamento de futebol que contratou os jogadores que estão no Ceará no momento. Então, é um campeonato que tem o seu charme, porque antigamente, quando não tinha essas transmissões de Premier, Sport, né, Sport ESPN, quando o Ceará e Fortaleza não estavam na Série A, aqui o Campeonato Cearense tinha uma importância gigantesca, né? Então os estádios tinham grandes clássicos, Ceará e Fortaleza na Arena Castelão, para 60, 70 mil pessoas, né? Porque é o seguinte, para a pessoa, não sei qual time que você torce, né, Eric? Mas para o torcedor... Fortaleza tem um carinho muito grande, no Ceará, na verdade, por Fortaleza, né? Pelo Fortaleza, né? Mas você é de Brasília, não é daqui, né? De Brasília, eu sou né? baiano, moro em Brasília e torço pro São Paulo, né? Futebol clube. Aí eu tenho um carinho grande, cada estado tem uma equipe que eu tenho um carinho, né? Mas eu torço pro São Paulo. Aqui em Brasília é o Brasiliense, né? E na Bahia também o Vitória. Aí, então, assim, cada time tem um carinho, mas torcer é São Paulo Futebol Clube. É porque eu falo isso porque o torcedor, pro torcedor, independente do time, aquele time que ele está torcendo é como se fosse o Barcelona, fosse o PSG, fosse o Real Madrid, porque é o time que o cara torce, o torcedor do Iguatu, para ele é como se fosse o Flamengo ali, porque é o time que ele torce, é da cidade dele. Eu acho que, então às vezes eu vejo às vezes Oi? É o que representa ele ali, a cidade que representa, né? Eu vejo muitas, por exemplo, eu vejo muito TNT Esportes, eu vejo muito programa do Sul, e eu vejo pouca gente falando do time do Nordeste. Eles falam mais Flamengo, São Paulo, e o torcedor às vezes sente essa falta de representatividade na imprensa, né, do Sul. Então, por isso que com esses streams, né, com essas redes sociais, eu acho que cada cidade, cada estado pode falar do seu time, criar o seu canal do YouTube, ter essa atividade diretamente da sua cidade. Não precisa esperar que o ESPN, o TNT Esportes, ou a Globo vá falar da gente, não. Eu acho que a gente mesmo tem que criar nosso meio de comunicação. Hoje mesmo os clubes, como Ceará e Fortaleza, têm os seus canais, né? Transmite as coletivas dos técnicos, dos jogadores, isso é bacana, aproxima um pouco mais o torcedor do clube, né? Uma pergunta, Carlos. Aí no estado do Ceará, como é que eu posso dizer? Tipo assim, a TV local, igual eu tinha falado com você, ela dá muita visibilidade ou já deu mais visibilidade? Ou como é que está de antes, né, para hoje? Como é que faz? Tipo, antes dava mais cobertura, antes mostrava mais ou não? Como é que funciona? Só para você ter ideia, aqui em Brasília é horrível. A gente mora aqui, mas a gente não tem conhecimento do campeonato que rola aqui. Você tá entendendo? Porque a TV local não dá ibope, tipo, como as maiores emissoras, TV Globo, SBT e a Record, elas não dão visibilidade alguma. Só passam os gols e acabou. E ainda quando passa, entendeu? E já tem a TV também mais local, que seria a TV Brasil, a TV, né? Ela sim dá uma visibilidade, consegue mostrar um pouco mais, né? A Band também tem um programa local daqui, mas é muito pouco, é muito ruim. E já foi pior, entendeu? Aí, por isso que existe a questão de você estar em um estado e torcer pelo time de outro estado, como os grandes, né? Rio e São Paulo. É verdade, é porque assim, aí eu conheço o Brasiliense, né, o Gama, né, que é do Distrito Federal. São times bem conhecidos aqui no cenário nacional, a gente já ouviu falar muito deles. O Brasiliense mais, né, que é muito ali disputando ali grandes competições nacionais, sempre ouvi falar muito ali. Agora aqui, a gente tem que tirar o chapéu para a imprensa local. Nossa imprensa aqui do estado do Ceará, ela cobre bastante futebol cearense. É a TV Jagadeiro com futebolês, é a TV Ceará com trem-bala lá, acho que você já ouviu falar, o Homem Mal, né? Aquele Já. Homem Mal, é bem famoso.
Ele é do Trem Bala, cobre aqui o futebol cearense. Tem o TV Verdes Mares, que eu falei também, é muito forte, cobre. Então eu acho, Jovem Pan News, que é de rádio, TV. Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, porque aqui a empresa local, ela cobre até demais o futebol cearense, ela fala muito do futebol cearense, fala pouco do futebol do Sudeste. Eu acho que aqui também tem essa questão de olhar mais para cá, eu acho. Porque tem que falar como você falou, falar para o torcedor da cidade, do estado, porque ele fica refém de só ouvir falar do Sul-Sudeste, ele acaba torcendo pelo clube. Ele vê falar, se fala só do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, ele vai torcer quem? Ele vai acabar torcendo, é o time que ele vê falar, né? Negócio de começar a falar do Brasiliense, do Gama, mostrar as contratações, mostrar o campeonato, falar do técnico, dos jogadores. Então isso vai dar uma visibilidade, né, maior e um interesse maior do torcedor, né? O torcedor vai se identificar mais com aquilo que ele está tendo conhecimento, né? Se fala-se de uma coisa, o cara acaba gostando ou não, né? É verdade. Carlos, antes de eu só mudar aqui com outra pergunta aqui, deixa eu só agradecer aqui meu patrocinador, a distribuidora Líder. Eu estou aqui em Brasília, uma distribuidora Líder na cidade de Barra, Bahia, minha cidade natal. É uma das maiores distribuidoras lá da cidade, onde oferece vários serviços muito legais, com entregas e com respeito também ao cliente. Então, gostaria de agradecer a distribuidora Líder pelo apoio, pela parceria de sempre estar ali, sempre apoiando os projetos a qual nós apresentamos para ela. Também tenho aqui uma oferta aqui para os seguidores do canal, né? Upgrade é uma empresa de estética automotiva, Lava Jato também. Aí, o que aconteceu? Eles me propuseram uma parceria, eu achei muito interessante a parceria que eles me ofertaram, né? E para os meus seguidores. Então, assim, quando eu fecho parcerias, eu penso muito nas pessoas que me seguem, as pessoas que estão ali para receber os benefícios, né? Então, assim, lá tem muitas lavagens, lá tem muitos serviços, né? Um mix de serviço, upgrade na cidade de Barra, né? A lavagem simples, lavagem completa, higienização interna, higienização de bancos de couro, seus estofados de casa também. E aí ele fala o quê? Um tal de podcast, eu tenho 20% de desconto para todas as pessoas que forem lá e falar que conheceu a Upgrade através de um tal de podcast. É simples, para ganhar 20% de desconto é só ser seguidor de um tal de podcast e ser seguidor da Upgrade no Instagram. Beleza? É isso, Upgrade. Muito obrigado aí pela parceria. Muito obrigado aí por estar levando esse serviço aos cidadãos, ao povo ali barrense. Muito obrigado mesmo. É isso. Eu quero parabenizar você, Eric, porque a sua iniciativa de fazer esse podcast através do Instagram, né? Porque a gente está acompanhando aí uma febre de podcasts pelo Brasil e a galera está fazendo esse podcast no estúdio, aquela coisa, uma mesazinha bem bonitinha, 4 microfones, os convidados, e você tá fazendo esse seu podcast de forma diferente, né? Pelo Instagram. Mas você, com essa sua ideia aí, você vai longe, eu acho que é por aí. A gente também eu também tenho um estúdiozinho em casa, montei um estúdiozinho para fazer meus programas no YouTube. Aqui não estou conseguindo usar esse recurso no celular, mas eu tenho um notebook, eu tenho uma mesazinha de som, tem o microfone, aquele microfone que eu já vi você usando também, aquele condensador, né? Microfonezinho, condensador. São coisas que a gente compra com muita dificuldade, né? Porque a gente trabalha e vai comprar com dificuldade. Mas também a gente grava no estúdio de um amigo da gente, que também faz essa questão de gravar. A gente faz o nosso programa lá, de quarto, lá no estúdio, né? Rede de debates, com um estúdiozinho bem bacana. Mas é uma parceria que o nosso amigo está ofertando pra gente, porque hoje a gente for alugar um estúdio, hoje é mais caro, né? Então a gente está aí nessas parcerias. Eu acho que a sua iniciativa é por aí. Começa com o Instagram, depois vai crescendo mais e quem sabe futuramente no estúdio usando recebendo a galera pessoalmente, né? Nós temos aí já também uma conversa já, nós temos um projeto também avançado para ir para um estúdio, mas por conta da pandemia a gente achou viável não ir agora, né? Ficar aí mais pela internet e tal. Mas nós temos também o nosso canal de YouTube, onde já tem todos os vídeos. Esse vídeo mesmo aqui vai ficar gravado lá. Quem não assistiu pode assistir na íntegra lá. Então, assim, aqui em Brasília tem muita coisa ainda fechada, né? O estádio de futebol mesmo está vazio, não pode ter torcida.
festas não tá tendo festa, então tem muita coisa proibida. E aí a gente achou por mais ser conveniente a gente não fazer presencial no momento, né? Então, assim, é assim que as coisas normalizarem, nós esperamos que logo a gente possa estar recebendo, a gente possa estar indo para o nosso estúdio também, nós temos já um estúdio já pronto, né? Então falta isso, falta só dar uma normalizada aí para que a gente possa estar recebendo as pessoas, né? Mas a vantagem de fazer à distância é porque a gente tem essa conexão com várias pessoas de vários lugares do país, né? Eu também, a pandemia estava muito forte em 2020. Oi? Não vai parar. Em 2020, quando a pandemia estava... Não vai parar, né? Porque é essa ligação que temos que ter, né? Brasília, Ceará, né? Brasília, São Paulo. Então, assim, tem muitas pessoas que têm agendas de trabalho que não têm condição de vir, né? Por questão de agendas. Então, a gente fica meio refém disso. Então, a gente vai manter, sim, essa conexão. Cara, eu entrevistei também nesse formato muita gente. Eu me entrevistei no meu canal e no canal do Bola Rádio do Instagram. No meio da pandemia, em 2020, 2021, eu entrevistei gente pra caramba de Curitiba, de vários locais do Brasil. Eu acho que é muito bacana. Eu só parei mais porque eu acabei focando no futebol, deixei um pouquinho de lado. E também eu já fiz algumas pelo YouTube. Você vai ser meu convidado também para ser entrevistado no meu canal do YouTube. Pronto. Também. Vai dar uma... com calma aí. Eu tenho o que acontece? Qual é o intuito desse programa, né? Eu gosto de falar e de mostrar. É apresentar histórias. Nós temos que apresentar história. Tem pessoas que são anônimas, mas tem uma história muito linda, tem um trabalho muito bacana. Então, assim, o objetivo é esse, é apresentar histórias. É mostrar quem é o Carlos Emanuel, é mostrar esse trabalho que você faz, que eu sou muito fã. Sou apaixonado por esporte, gosto muito. Tentei ser jogador, mas, igual você falou anteriormente, falta de patrocínio, falta de estrutura. Aí a gente acaba que não consegue chegar onde a gente almejou. Mas isso também não muda o sentido da vida, porque a gente tem os aprendizados, né? Então esse é o objetivo. Tenho vários amigos jogadores profissionais aí, onde eu já entrevistei uns, e ainda vou estar entrevistando outros, por questão de agenda, como já começou os campeonatos. Eu não tive ainda como entrevistar todos, mas estarei com vários jogadores aí, tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino. Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você sobre essa invasão estrangeira no futebol brasileiro de técnicos. Entendeu? Para mim, para minha pessoa, sou até como um ofensivo, esse tanto de técnico. Acho que o Brasil, na minha opinião, o Brasil tem muitos técnicos bons. Aí quando você fala, tem muitos técnicos bons, aí vem uns engraçadinhos e fala, cadê? Me diz quem são os técnicos bons. Porque para a maioria, os técnicos bons são aqueles que ganham títulos e trazem resultados, né? Só que, um exemplo, o Campeonato Brasileiro são 20 times e só um é campeão. Então, desses 20 técnicos, só um é bom? Você está entendendo? Não, é verdade. Eu acho assim, eu acho que tem um lado positivo e um negativo a vinda de técnicos estrangeiros. O lado positivo é porque esses técnicos não vêm de fora, como o Jorge Jesus, né, que veio, o Abel Ferreira, alguns treinadores que vêm da Europa, principalmente, eles trazem um pouco a filosofia que tá do futebol moderno, futebol técnico, futebol mais profissional, porque aqui no Brasil a diferença para o futebol europeu é muito grande. Nós temos os melhores jogadores, eu acho que o melhor jogador do mundo estão aqui no Brasil, os melhores jogadores ainda. O maior talento do futebol mundial tá no Brasil. Só que o talento hoje não está sendo mais o diferencial no futebol. Você tem que ter toda uma preparação física, fisiológica, você tem que se adaptar a um esquema tático de jogo. E quando você vê o jogador brasileiro vai para a Europa, ele evolui muito, porque ele se adapta a um esquema de jogo, que é diferente do Brasil, né? O Brasil ele não tem esse futebol rápido como tem na Europa, esse futebol. Aqui é mais habilidade, é drible, jogadas assim mais de talento, mas eu não vejo muito no futebol no Brasil, os times no Brasil, uma armação técnica, tática, assim, um esquema de jogo tirando um ou outro. Eu vejo Rogério Ceni, que é um cara que está surgindo aí, brasileiro, muito bom. O próprio Thiago Nunes no Ceará, que já foi campeão da Sul-Americana. O Guto Ferreira, que está no Bahia, né, que já foi aqui do Ceará também, é um bom treinador.
que entende um pouco de futebol, assim, de armação de time. Agora, realmente, a gente não pode tirar o valor, por exemplo, de um cara como Abel Braga, né? Campeão mundial de clubes. O cara foi campeão mundial de clubes pelo Inter, cara. Aqui a gente teve Tele Santana, campeão 2 vezes com São Paulo. Teve o Mundial, teve o Muricy Ramalho, campeão também. Então a gente tem técnicos muito talentosos. O que está acontecendo é porque a nossa imprensa ela cobra muito, né, cara? É uma imprensa que ela eu vejo essa imprensa, ela derruba treinadores, ela queima jogadores. A nossa imprensa é terrível, cara. A nossa imprensa esportiva, né? Que tem grandes jornalistas, né? Eu não estou generalizando, mas eu estou falando. Eu vejo um grupo de pessoas que quando ela quer queimar um treinador, ela pega no pé do cara. O Vanderlei Luxemburgo recentemente estava no Palmeiras, foi campeão paulista, e no meio da temporada, o cara na Libertadores foi o melhor do grupo da primeira fase na Libertadores, fizeram de tudo para derrubar o cara e conseguir, né? Conseguir derrubar o cara. Depois veio o Abel Ferreira e conseguiu ser campeão da Libertadores 2 vezes. Não podemos tirar o mérito desse cara. Mas o Abel Ferreira e o Jorge Jesus não vieram inventar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro já existia aqui, né, cara? A nossa terra já... Oi. A outra coisa também que aconteceu foi o seguinte, ele pegou um time que tem um poder aquisitivo muito bom. É diferente dele pegar um time do Nordeste e mostrar um trabalho, né, diferenciado, que é o que acontece. Os técnicos estrangeiros, eles só pegam a elite do futebol brasileiro, né? Eles não pegam aqueles times mais de segunda potência ali. Aquele do Atlético Mineiro agora, né? O Turco. Chama Turco, é? É, o Turco. O Turco tá pegando já uma máquina, né? Que o Cuca também pegou esse time, ganhou tudo com esse time, que é o Cuca aí, treinador brasileiro, ganhou o Brasileirão, ganhou o Copa do Brasil. Agora, como tudo na vida, toda exceção tem uma regra, né? Aqui a regra do futebol, a exceção aqui é o Vojvoda, argentino, que pegou o Fortaleza, que não é um time milionário, que não é um time estrelado, não é um time que conseguiu levar o Fortaleza a um lugar que nunca o futebol cearense chegou, né? E levar o Fortaleza à Libertadores da América. É um feito histórico, cara. É um feito grandioso. E aí, eu não vi a imprensa a imprensa do Sul dar esse valor todo. Fala que é acular um ou outro, mas não pontua, né? O Fortaleza chegou na fase de grupo da Libertadores, né, cara? É um feito histórico. Não é meu time, eu torço Ceará, não gosto de esconder time que eu torço, mas eu não posso deixar de aplaudir o rival, que é o Fortaleza, e o trabalho do Vojvoda, que trouxe o Romero, né, que era do Independente, De Pietri, que é um jogador de 18 anos argentino, que já tem 3 gols na temporada, que é uma aposta aí do Vojvoda. Então eu acho que também tem trabalhos bons também fora do Brasil também, que a gente pode fazer esse intercâmbio, né? Não pode também jogar fora também os trabalhos dos técnicos estrangeiros também. Claro, não pode dizer que aqui não existe técnico. Aqui no Nordeste tem uma chuva de técnicos bons, né? Que estão fazendo bons trabalhos. O próprio Iguatu, que tirou o Ceará, o Austin Luiz, que é o treinador do Iguatu, grande Austin Luiz, é um grande treinador, já fez bons trabalhos aqui em equipes pequenas. Se fosse para você ver a folha salarial do Iguatu, não sei se chega a 300 mil reais. Acho que é o salário do Vina, é maior que a folha do Iguatu, né? E o Iguatu conseguiu esse feito daí, né? Essa desigualdade. Eu acho também que falta, assim, acho que falta aos clubes, lógico que a técnica faz muita diferença, mas falta mais aos clubes, quando entrar em campo, é saber que é 11 contra 11 e ir pra cima, cara, não ter medo, entendeu? E aí as coisas começam a acontecer, né? Só que quando você entra contra um Fortaleza da vida do Ceará, você fala, pô, vamos enfrentar os caras. Não, vamos enfrentar 11 contra 11, entendeu? Acho que tem que ter essa mentalidade. É verdade, não sei se é o David Barbosa, que é um historiador, depois se você quiser falar com ele é um grande historiador, lançou o livro Almanac do Fortaleza. Ele está dizendo aqui 130 mil, não sei se é 130 mil, se é a folha salarial do Iguatu. Se for, é muito... Você vê a disparidade, né? 130 mil para o Ceará, que é a folha de 3 milhões, por aí mais ou menos. É muita diferença, né? É verdade. A outra coisa também, eu costumo dizer que o futebol brasileiro, ele tem antes de Cristo e depois de Cristo. Só que o futebol brasileiro, ele é antes de 2019 e depois de 2019, né? Com aquela ascensão do Flamengo, de ganhar tudo, quase tudo, mas ganhou, né, muita coisa. Então, assim, pelo menos eu gostei, eu sou anti-flamenguista. Eu sou anti-flamenguista assumido. Não gosto do Flamengo
Não, na verdade, é a torcida dele que faz eu não gostar do time, porque é uma torcida que quando ganha do Vasco vai tirar onda com o São Paulino, com o Palmeirense, entendeu? Então é uma coisa que não tem nada a ver. Se ele ganha do Palmeirense e tira onda do Palmeirense, 10. Mas não, ele quer tirar onda com todo mundo. Aí o que acontece? O Flamengo vem, mete grana, que o Brasil estava carente de grana e carente de jogadores bons, porque os jogadores estavam todos na Europa, né? E aí o Flamengo vai, mete grana e traz um time muito bom. Quando o Flamengo traz um time muito bom e começa a ganhar de todo mundo, naquele ano ele só não ganhou do São Paulo. Foram 2 jogos contra o São Paulo e 2 empates, mas todos os outros times que ele jogou, ele ganhou pelo menos um jogo, né? E aí você vê o Flamengo ganhando tudo e a pessoa fala, ah, Jorge Jesus é o Jesus. Não é o Jorge Jesus, é o Jesus. É o seguinte, a diferença é que o Flamengo tinha um elenco muito bom, muito rico, né? E conseguiu ganhar tudo. Aí, por que eu achei bom o Flamengo ganhar tudo? Ou os times brasileiros começam a meter grana e começam a trazer jogadores e começam a melhorar o time, ou o Flamengo ia passar 10 anos aqui no futebol brasileiro ganhando tudo. E foi o que aconteceu, né? Os times brasileiros começaram a contratar. O Palmeiras meteu grana, o Atlético Mineiro meteu grana, o Corinthians veio montando uma equipe também competitiva, o São Paulo só fazendo jogada errada, metendo grana, mas em jogadores que não deram frutos. Então, assim, a sessão do Flamengo foi bom pro futebol brasileiro também, né? Foi excelente. E também a questão do que você falou aí, muitos times investindo, por isso que o Brasil também está sendo visado aí com esses investidores agora, com essa aprovação aí da SAF, né? Uhum. Sociedade Anônima de Futebol, foi aprovada agora no atual governo aí, né, brasileiro, foi uma coisa que para mim parece ser uma coisa boa, essa SAF, porque vai tornar mais profissional a gestão dos clubes, né? Cruzeiro, com o Ronaldinho Fenômeno, que já assumiu o Cruzeiro, já com essa proposta aí de quitar as dívidas do clube, né? De assumir as dívidas do clube. O Vasco também, que está na Série B do Brasileirão, mas a 77 Partners, que inclusive tinha gente comentando aí sobre isso. O Vasco fechou aí com essa 77 Partners que vai assumir toda a gestão do clube, né? Então vai colocar o Vasco em dias e também talvez subir com o Vasco. O Botafogo com o John Textor, né? John Textor tá revolucionando aí. Antes de assumir, já está revolucionando, dizendo que vai trazer Cavani, Luis Soares. Então, essas sociedades anônimas de futebol tem tudo, se for bem feito, fazer a gestão do futebol brasileiro tornar-se profissional e colocar o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, num patamar de Premier League. Eu acho que inclusive tem clubes já se reunindo aí para formar uma liga de futebol forte, né? Que eu acho que é o caminho do futebol brasileiro. E tudo tem que ter investimento, tem que ter dinheiro, mas também tem que ter responsabilidade para não, como é que se diz? Ficar endividado, né? Agora também, Carlos, é igual você falou, nós já sabemos, né, como é que vai ser, a princípio parece uma coisa legal. Só que acontece, é difícil para o torcedor digerir isso, porque o Ronaldo chegou lá no Cruzeiro e ele começou a mexer em estruturas e pilares que o torcedor respeita. Você tá entendendo? Mas ele não tá nem aí se o cara é ídolo, se o cara é pilar, ele quer, o que importa para ele ali é o financeiro, que é a empresa, né? Ele tem que mexer na empresa, tem que movimentar ali as cadeiras. E assim, esse é o perigo, esse é o medo do torcedor. Um exemplo, é o cara chegar no Fortaleza ou no Ceará da vida e mexer nos grandes ídolos, entendeu? E fere os torcedores. Aí, beleza, se o cara dá resultado, traz o Cruzeiro de volta para a Série A da vida e ganha títulos, o cara é herói. Se o cara não consegue fazer isso, meu amigo, aí vai acabar com a SAF, entendeu? Porque manchou dessa forma que ele chegou lá. Ele chegou, e eu não gosto da forma que o Ronaldo chegou, porque ele chegou chegando. É perigoso quando você chega chegando, né? Porque você chega mostrando ali, vai fazer, e aí nada acontece. Aí você acaba que queima uma estrutura que poderia dar boa, né? É verdade. Mas vamos ver, né? Vamos esperar o que é que vai acontecer, porque a gente torce que o futebol brasileiro consiga encontrar de novo o seu caminho. As grandes equipes, com irresponsabilidade de seus diretores, chegaram nessa situação, né, de endividamento, né? Como o exemplo que eu dou mais, né? Ceará e Fortaleza não tem esses fortuna de dinheiro, mas sabe gerir o futebol, né? Sabe gerir a marca. Robson de Castro, que é o presidente do Ceará,
é muito acusado aqui de ser tio Patinhas, né? Que não solta o dinheiro, quer segurar o dinheiro, não contrata ninguém, mas está mantendo a gestão do Ceará em dia, né? Pagando salários, pagando tudo. Claro que o torcedor quer títulos, quer vitórias. O torcedor não aceita ser eliminado pelo Iguatu nas quartas de final do Cearense, que o Ceará estreou já sendo eliminado, né? Então, e para participar da Copa do Nordeste no próximo ano, vai ter que torcer que o Fortaleza seja campeão cearense, porque senão ele, nem a Copa do Nordeste vai participar no que vem, porque não foi qualificado pelo Cearense, que não chegou nem nas semifinais. Então pode ser que chegue no ano que vem e não tenha Ceará na Copa do Nordeste. Mas que a gestão profissional, ela está sendo feita, né? E eu acho que é isso que o exemplo que Ceará e Fortaleza estão dando para outras equipes do Brasil também, né? É interessante se falar do Ceará aí, pela questão de, tipo, o futebol cearense dominou o Nordeste ultimamente, né? Vem dominando aí com uma estrutura muito boa, sempre querendo fazer melhorias, né? No seu treinamento e tal. E assim, você vê que o futebol baiano perdeu muito. E perde quando você tem um Bahia na Série B, quando você tem um Vitória na Série C, e o campeonato também pernambucano, que era muito forte. Aí você pega o campeonato pernambucano e você vê ali os times, um na Série D, né? Outro na Série C e o outro ali na Série B. Acho que não tem... O Sport caiu, foi ano passado, se eu não me engano. O Sport caiu. O Sport caiu. Então, assim, aí você vê a desestrutura que tá ali, né? E o Campeonato Cearense vem aí de uma crescente muito boa e não deixando ali os times da elite, e não só na elite, como brigando. O Fortaleza não brigou por título por falta de peças, porque o time era muito bonito de você ver o time jogar, entendeu? Então tem isso, assim, essa questão da estrutura do futebol cearense aí no cenário nacional. Carlos, outra coisa que... Pode falar. Não, só isso mesmo. Eu acho que o Ceará e Fortaleza viraram espelho para o Nordeste. Muitos jogadores estão querendo vir para cá jogar aqui, porque querem disputar Libertadores, querem disputar a Sul-Americana, e Ceará e Fortaleza estão disputando essas competições. Então o jogador, ele vem porque ele sabe que vai receber em dia e também que vai disputar grandes competições, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que a importância, você falou uma coisa que eu acho muito importante, é o receber em dias, né? Você ir para um clube, o cara te oferecer milhões, é fácil. Eu quero ver se vão conseguir cumprir esses milhões que estão prometendo, né? Você tem a ideia que no Gama chegou, contratou o time inteiro, todo ano tem que contratar o time inteiro, e aí vai, termina o campeonato estadual, manda embora, aí contrata o time inteiro, porque o time só joga só estadual, é time de estadual, né, assim. E aí o que acontece? Só que não tinha dinheiro para pagar, e aí teve que mandar o time todo embora de novo no meio do campeonato estadual, o que é ridículo para o futebol brasileiro acontecer esse tipo de situação, né? E, então, assim, é chato. A outra questão também que eu queria entrar com você aqui, nós estamos no ano 2022, um ano de Copa, é um ano que eu gosto muito. E que expectativa você tem assim para a seleção brasileira e o que esperar também para a Copa do Mundo a cenário brasileiro? Cara, para a Copa do Mundo eu tenho expectativa muito grande do Brasil chegar pelo menos entre os 4, né? Eu acho que, pelo que eu estou vendo do futebol, da seleção brasileira, dos jogadores que tem, eu não digo nem do desempenho em campo, porque o Tite ele tem feito um trabalho muito de resultadista. Então, você vê que o Brasil não dá show, não dá espetáculo. Tirando uma partida ou outra, contra o Uruguai, que ele ganhou, goleou, outra partida, a maioria é aquele 1-0, minguado, né? Então é um futebol que não é vistoso. Mas o Brasil tem os melhores jogadores. Tem o cara que tem Alisson no gol, o cara que tem Ederson no gol, que tem Marquinhos, Militão, Thiago Silva na zaga. Você tem o Dani Alves, que muitos não querem, mas está ali jogando no Barcelona. Se ele estiver jogando no Barcelona, vai ser contratado, vai ser chamado pelo Tite. Tem ali o Fabinho como volante, tem o Fred, são volantes, Casemiro, olha, só esses jogadores de peso, né? Aí no ataque nem se fala, né? Neymar, Finha, Gabigol, Gabriel de Jesus, Richarlison, Matheus Cunha, aquele que está no Ajax, né? Que era do São Paulo. Antony joga demais. Então tem muitos jogadores, tem muitas peças boas. O Brasil, Vini Júnior, né, cara? Então, Rodrigo, que é a própria reserva no Real Madrid, mas está sendo convocado. Então, a minha expectativa é boa. Não vou dizer que é título, porque a gente às vezes queima muita língua e a gente às vezes vai com aquela expectativa de título e dá uma pressão
em cima dos jogadores acabam nem com aquela pressão muito grande. Mas eu acho que o Brasil, na minha opinião, fica entre os 4, pelo menos. Se vier o título, melhor ainda, mas entre os 4 fica o Brasil, né? Eu tenho medo, sabe de quê? É o Brasil ir para uma Copa do Mundo sem um centroavante nato ali, sem um camisa 9. Entendeu? Nós passamos muito mal na última Copa, não, nas últimas 2 Copas nós passamos mal. Em 2014, com o Fred, né? Que é um centroavante nato, mas para mim ele sempre foi um jogador de time, nunca foi um jogador de seleção. Entendeu? E tem essa questão. E em 2018 também nós não tivemos um 9 nato que chega ali e fala, manda de mim que eu vou resolver. Eu acho muito preocupante isso para o futebol brasileiro, entendeu? Acho que deveria preparar um camisa 9 para a gente ter na Copa, entendeu? Tem um camisa 9 ali, tem um camisa 9 que jogou no Ceará, foi pro Basel e tá na Fiorentina, já fez gol esse final de semana. O Arthur Cabral, né? Arthur Cabral, muitos às vezes questionam ainda, mas na minha opinião, não sei se esse peça a Copa do Mundo, mas que ele vai crescer muito, esse cara, vai arrebentar. Eu acho que ele tem um porte físico muito grande, velocidade. Se você pegar uns gols dele com o Ceará em cima do Cruzeiro, pegar os gols dele com a camisa do Basel, né? Você vai ver como é que ele tem velocidade, ele tem rapidez, tem um chute forte. Eu comparo, ele tem um porte do Ronaldo Fenômeno, não estou dizendo que é o mesmo, nem comparar, né? Porque o Ronaldo Fenômeno foi gigante e o Arthur Cabral ainda está começando, mas ele tem uma habilidade grande e força física. Eu acho que o futebol hoje pede muito força física. Você tira como Haaland, né? O Lewandowski, são jogadores que tem a finalização. E ele é um finalizador, né? E a força física pesa muito. Eu acho que um 9 para mim hoje seria o Arthur Cabral. Até porque o Matheus Cunha está machucado, não sei quando é que volta, né? Talvez passe 6 meses aí para se recuperar o Matheus Cunha. E o Arthur Cabral tá voando. O Pedro, que é o matador, ele é reserva do Flamengo. Se não reserva, provavelmente o Tite não vai convocar, né? Justamente, o Pedro, eu acho que ele seria um cara para treinar ele para a Copa do Mundo, para ser o nosso centroavante, mas da forma a qual ele se submeteu aí para o Flamengo, um jogador daquele nível. Ele estava, sabe aonde? No Fiorentina, que o Arthur Cabral está hoje. Ele podia ter ficado lá e tentado ser artilheiro mais, né? Pois é, porque assim, é muito fácil o Gabigol ser o craque que é aqui no futebol brasileiro, entendeu? Eu quero ver lá fora ele não deu frutos, ele não foi um jogador europeu, entendeu? Então é muito fácil ele falar do futebol brasileiro. E a questão também do Pedro, cara, é lamentável o cara aceitar aquela situação de entrar quando pode, né, tendo aquela qualidade dele. É um cara que, se ele tivesse em qualquer outro time, ele seria titular. E também estaria se preparando para a Copa do Mundo. Hoje em dia, eu não vejo ele na Copa do Mundo, entendeu? O Arthur Cabral, como você falou, eu acho ele um ótimo jogador. Mas a questão, eu acho que pesa muito a questão de empresário, de mídia, entendeu? Eu acho que tem muita coisa envolvida para um cara ser contratado, convocado. E tem um tempo também, né? Tem um tempo, tá muito em cima, né? Não sei, só se ele arrebentar de fazer muitos gols assim, de repente. Ele é um jogador que vem jogando muito bem desde o Ceará, entendeu? Eu acompanho ele, vem desde o Ceará jogando bem. Então, assim, não sei o porquê que ele nunca foi convocado ainda. Ele foi convocado uma vez, mas não entrou em campo, né? Foi convocado uma vez para as eliminatórias, aí ficou no banco 2 vezes, nem chegou a ver a cor da bola. Mas se ele tivesse entrado, ele tinha marcado, viu, dele? É verdade. Tá, vamos lá. Pra gente dar uma finalizada aqui. Os 4 semifinalistas da Copa do Mundo, você consegue tentar descrever quem que você acha que seriam os prováveis ali? Cara, eu acho que o Brasil, Bélgica, França e Argentina são os 4 que eu vejo hoje. Eu poderia até botar a Itália aqui e a Alemanha, mas a Alemanha caiu um pouquinho. A Itália não sabe nem se vai para a Copa, né? Que vai disputar uma repescagem com Portugal. Então, mas a Itália está muito forte também, né? Se chegar na Copa, a Itália é o seguinte, a Itália ela pode nem ir para a Copa, mas se ela chegar, ela se torna favorita. É engraçado, né? A Itália é a Itália, ninguém pode tirar. Mas aí eu boto esses 4 aí. A Argentina cresceu muito com o Messi, eu acho que o Brasil, Bélgica, né, e França. E Portugal também tem essa questão. Se ele for para a Copa, ele vai longe também, porque Cristiano Ronaldo, apesar de tudo, de estar numa idade avançada, ele é um grande craque ainda, e tem o João Félix,
tem o Bruno Fernandes, tem uma equipe muito boa, a seleção de portuguesa. Agora, não sei se você viu o final de semana, o Manchester United jogou, né, contra o Watford, né, e o Cristiano Ronaldo assistiu essa partida. O Cristiano Ronaldo, ele não está conseguindo finalizar como antes. Não sei se é a falta de confiança, mas ele teve umas 3, 4 chances de matar ali, que eu acho que nos tempos áureos dele ele não perdia gol, não. Ele ficou com medo, eu acho que o peso da idade, a pressão da mídia, da torcida, está fazendo o Cristiano Ronaldo ficar um pouco temeroso, né? Vamos ver se ele se solta agora para a Champions League, né? Que vai ter aí com o Atlético de Madrid, eles vão receber o Atlético de Madrid no estádio deles, né? Então vamos ver aí se o Cristiano Ronaldo se solta, porque ele tá numa decadência. Ele e o Messi, né? A idade está pesando para os dois, né? Eu acho que se fosse eu já te disse até para uns amigos meus no canal da gente, Bola no Rádio, que eu colocaria o Cristiano Ronaldo, se eu fosse Cristiano Ronaldo, eu ia para um time de Portugal. Porque o nível técnico é menor e ele voltaria a fazer mais gols. Porque na Premier League está muito pesado para ele. E como o Messi, quando acabar o contrato no PSG, se fosse o Messi, eu ia vir jogar na Argentina, que é o New Old Boys, né, que é aquele time que ele torce. Mas jogadores, é muito difícil eles fazerem isso que eu estou dizendo, né? Eles querem ficar nos melhores times até se aposentar, né? Mas a gente vê que não tem mais essa capacidade técnica. Hoje já caiu muito, né? O físico, né, principalmente. Então, realmente concordo com o que você falou. Eu acho que o Cristiano Ronaldo também não está nos melhores momentos e também não sei por qual motivo ele não está conseguindo se encontrar no futebol. Mas aí, você falando lá dos 4 da Copa do Mundo, eu acho que nós vamos ter um time africano aí, que seria o Senegal, acho que vai vir bem forte, entendeu? Acho que ele vai estar... O Senegal vai para a repescagem, né? Com o Egito ainda. Isso. Ainda vai para a repescagem. Então, vai. Se ele passar, pode ser que ele chegue lá também, né? Eu acredito que ele passe, como já que ele ganhou, né, já a Copa da África das Nações, e ele vem forte, ele vem também, acho que ele chega bem, porque é um time muito bom. Você viu o time jogando, é um time muito justo, é um time que joga bem, entendeu? Sem a bola e com a bola. A outra questão também aí, os 4 aí que vão, né? Eu acho que pode ser legal, pode ser uma surpresa aí pra gente, mas o Brasil, eu não sei, cara, eu não tô tão confiante como estive nos últimos Copas do Mundo, porque também a gente acaba que se decepciona, né? Mas o fato é que o Brasil não tá jogando com times europeus. Essa competição aqui só sul-americana, eu acho horrível para um time se preparar para a Copa do Mundo, entendeu? Então acho que deveria ter mais amistoso, acho que deveria ter uma competição ali, tipo como a Copa das Confederações, que não teve, né, o ano passado. Acho que, se eu não me engano, não teve. Então, assim, precisa da Copa das Confederações para que você bote os times para jogarem ali. O Brasil tem um pouco de... Eu acho que nesse período de Copa do Mundo aí, o Brasil não jogou um jogo contra o time europeu. Posso ter enganado, mas eu não me recordo de 2019 para cá. Então, assim, eu acho muito pouco isso para você chegar na Copa do Mundo e medir uma força contra o time europeu. É verdade, com certeza. Faz falta mesmo, né? Mas a UEFA, ela tem se fechado nos últimos anos, tem blindado seus times, né? Inclusive, ela criou a Nation League, que é uma competição de mata-mata, que é tipo na data FIFA, né? Na data FIFA, então, ela praticamente não liberou os jogadores para os times de lá para jogar com os times daqui da América do Sul, né? Isso enfraqueceu um pouco, né? Sim. Porque você só tem a condição de jogar contra a Bélgica na Copa. Aí chega na Copa, a Bélgica fez o que fez. De Bruyne, Lukaku, triturou o Brasil. Pra jogar, entendeu? Um jogo para você estudar e um jogo para você jogar. Eu acho surreal isso, entendeu? É surreal. 4 anos. É difícil mesmo. Tá. Copa do Mundo aí, vamos aguardar, vamos esperar. A torcida pro Brasil esse ano, acho que a expectativa vai ser grande, porque nós estamos muito carentes, né? Em questão de Copa do Mundo. E agora eu gostaria só de finalizar aí com você sobre os 4 times que você acha que vai chegar na Copa do Brasil, os 4 semifinalistas da Copa do Brasil e o G4 do Brasileirão. Vamos lá, começando pelo Brasileirão. É difícil dizer hoje, assim, mas o G4 do Brasileirão já... o G4 do Brasileirão, a gente, se nada acontecer de diferente, é Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro
e provavelmente o Corinthians, né? Hoje, né? Não sei futuramente, que quando chegar daqui 10 meses, ninguém sabe como é que os jogadores têm. Mas na minha ótica, assim, agora o Copa do Brasil é uma competição que tem também surpresas. Sim, sim. Copa do Brasil não é muito difícil a gente acertar os semifinalistas, porque são mais de 60, mais de 90 times, né? E cai, tem Então muito a time gente que cai, chegar né? lá Como e só já caiu na chutar. primeira fase, né? É, tem muitos times que caem. Agora eu vou botar Cruzeiro, São Paulo, vou botar uma coisa bem diferente, né? Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, vou botar o Ceará aí. Só para tirar diferente. Quer fazer uma coisa diferente. Copa do Brasil, eu já acho que chega Flamengo e Atlético Mineiro. Palmeiras também acho que deve chegar. E eu tô apostando no São Paulo, não no Corinthians na Copa do Brasil, pelo fato do São Paulo estar nos bastidores ali, envolvido mais com a Copa do Brasil, onde ele falou que a atenção maior é chegar na final da Copa do Brasil, né? Mas o Corinthians tem um potencial e eu acho que o time do Corinthians está muito bem. É porque a Copa do Brasil pesa muito essa questão, porque esses times estão disputando muitas competições, né? Sim, sim. Tem que priorizar uma, né? Não divide muitas competições. Às vezes dá certo, como o Atlético Mineiro conseguiu chegar nas duas. Mas o Atlético só chegou a ser campeão brasileiro da Copa do Brasil porque ele foi eliminado da Libertadores logo. Sim, aí ele conseguiu justamente se concentrar. Justamente. Aí mas se você ficar focado em Brasileirão e Libertadores, é difícil você ganhar a Copa do Brasil. Porque para dividir o elenco é muito complicado, é muito calendário, né? É verdade. E pro Brasileirão aí, eu já acho que chega ali Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, e eu acho que o Fluminense chega bem, viu? Eu acho que aquele time do Fluminense vai dar trabalho, porque é um time que você vê, é um time que joga pelo mínimo resultado, né? Mas ganha. E eu acho que a tendência aí é sempre estar melhorando. E eu acho que beirando ali atrás ali do G4, ali chega São Paulo e Cruzeiro. Eu acho que o Internacional também não vai chegar ali muito bem esse ano, porque perdeu muitas peças, né, boas. E eu acho que o que não chega. Mas eu acho que esse ano vai ser mais ali entre o Sul e entre o Rio e São Paulo ali, brigando pelo título. E só o do Sul, só o Atlético Mineiro mesmo que vai chegar. Mais ou menos por aí mesmo. Cara, me diz uma coisa, como é que faz para ter acesso aos seus livros, para encontrar? Divulga pra gente aí. Divulga também sua rede social pra gente aí. As redes sociais, né? Tá falando? Porque eu moro aqui na avenida, aí passou um carro, nem eu vi direito. Isso, sua rede social e também pra gente ter acesso aos seus livros. Onde a gente encontrar, qual site, como é que funciona. O meu Instagram é esse que eu tô fazendo aqui, Carlos Emanuel Ceará, né? Que eu coloco também uns cortes dos vídeos lá do nosso canal do Bola no Rádio, de futebol. E a gente tem o Bola no Rádio, que é o nosso canal de futebol, que fala sobre futebol cearense, né? E também outros campeonatos mundiais também, a gente fala em outros temas. Nós temos o canal do YouTube, Bola no Rádio Oficial, que a gente está toda semana trazendo notícias do futebol, bate-papos, entrevistas. Inclusive, a gente vai fazer começar um quadro de entrevistas de jogadores do passado, a gente está montando aí para começar em março, vamos estrear aí nosso canal, eu e o David Barbosa, historiador que criou o Almanac do Fortaleza. A gente vai estar aí trazendo aí todo mês dois jogadores do passado que marcaram a história no futebol cearense, para entrevistar esses jogadores, para deixar registrado aí na história do nosso futebol. Legal. Então é isso, pessoal. Segue lá o Carlos Emanuel. O Instagram dele está marcado lá na nossa página. Beleza? Segue lá, dá uma força, compartilha, curta lá os seus conteúdos. E também o canal do YouTube lá, né? Perdão, o nome do canal? Futebol no Rádio, né? Bola no Rádio Oficial. Bola no Rádio Oficial. E também siga lá nosso canal do YouTube, que é um tal de podcast, onde você vai ter acesso à nossa live aqui na íntegra. É isso. Queria também agradecer aí, para nós encerrarmos, a Cal Assessoria, uma empresa aí que dá suporte aos acadêmicos aí que fazem faculdade, né, em TCC. Então, assim, é um suporte mais virado ali e técnico para a Unopar. Quem é aluno da Unopar aí, vai lá, conheça um pouco mais sobre o suporte também com o PCC. Então é isso. Muito obrigado a Cal Assessoria pela parceria aí. Então é isso, Carlos. Muito obrigado.
Muito obrigado mesmo aí por ter participado, ter compartilhado conosco um pouco da sua trajetória aí, a sua história e a sua paixão também pelo futebol aí, não só nacional, como também cearense. Beleza, cara. Eu que agradeço aí essa oportunidade aqui de estar trocando essa ideia com você. E esse espaço aí, você está trazendo aí convidados para falar de vários temas, né? E me trouxe aqui para falar de futebol. Já está o convite aí para você participar também do nosso canal do YouTube. A gente vai fazer uma entrevistazinha com você, marcar uma data para a gente poder... Agora é o contrário, conhecer a sua história, né? É isso aí. Quando eu estiver também em Fortaleza, eu quero te ver pessoalmente para a gente se conhecer, bater uma foto, beleza? Deixar uma lembrancinha aqui de Brasília para você. Então é isso. Muito obrigado mesmo. Obrigado aí por ter permitido esse tempo com a gente, ter apresentado um pouco do seu trabalho. Muito obrigado e é isso. Até a próxima. Pai, foi muito legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram aí da nossa live. Muito obrigado ao Carlos Emanuel por ter compartilhado conosco a sua história, a sua trajetória. É um bate-papo muito diferente, muito legal, né? Onde a gente conseguiu aí conversar de vários assuntos, conseguimos atualizar vocês aí sobre os acontecidos. É isso, muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo, de coração. Um programa diferente. Nosso programa é apresentado toda segunda-feira às 20 horas. Hoje, por motivo de agendas, achamos justo a gente apresentar esse horário. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer aos meus parceiros. A distribuidora Líder, a melhor da cidade, em Barra Bahia, não tem outra. Conte com ela. O @ dela está no nosso Instagram. Vá lá, dá uma força, peça seu pedido. Muito obrigado mesmo. Obrigado também aí a Upgrade, isso mesmo, a Upgrade aí, uma parceira aí nossa, que está disponibilizando para você, que é o nosso seguidor, né, benefícios. Quais são esses benefícios? É simples, para você ganhar 20% do desconto em qualquer serviço da Upgrade, é simples, é você ser um dos seguidores da podcast, um tal de podcast, ou da Upgrade. Tem que ser seguidor das duas páginas. Chegando lá, mostrando que é seguidor das duas páginas, ganha 20% de desconto em qualquer serviço. Lá tem lavagem completa, lavagem simples, lavagem de estofados. Então é isso. E outros serviços também. Muito obrigado, Upgrade, pela parceria. Muito obrigado aí por estar conosco. Vá lá, passa lá, dá uma conferida nos produtos, com um serviço que ela tem a oferecer. Beleza? Fica localizado ali próximo ao ginásio de esporte na cidade de Barra. Isso mesmo, Upgrade, a melhor. Não tem outra. Vá lá. É isso aí. Gostaria também de agradecer imensamente a Cal Assessoria. É uma empresa aí que dá suporte aos acadêmicos. Você que está fazendo sua faculdade, que tem interesse em finalizar o seu TCC, entre em contato com a Cal Assessoria. O @ dela vai estar no nosso Instagram também. Beleza? Então vai lá. Muito obrigado a todos e até a próxima.